O que a gente viu aqui até o momento foi, a gente viu a guia fonte, guia alinhamento, guia número, e estamos vendo a guia estilos, né? E alguns conceitos dessa guia estilos estamos perdendo não, né? Estamos explorando bem aqui a parte de formatação condicional, que é uma coisa que vai ser bem explorada quando a gente estiver usando o nosso dashboard, que vai ser bem explorado e é bem interessante a gente aprender a fundo, porque é um negócio acaba que sendo bem confuso, né? Se você vai lá na internet, acaba tendo muita coisa e você acaba se perdendo. Então já vimos aqui 3 exemplos de formatação condicional e eu programei para a aula de hoje para vermos aí mais 2 exemplos e já entramos aqui na guia de células e talvez a gente consiga até já matar esse módulo aqui nessa aula, que é a guia de edição. Por que eu falo que talvez a gente vai conseguir matar aqui de cara já nessa aula? Porque essas outras guias aqui, são as guias que eu quase não utilizo, de verdade, assim. E a ideia do curso é a gente passar, né, o que é usado no dia a dia para facilitar. Então eu vou meio mais que apresentar elas, o que faz, mas eu costumo usar pouco essas outras guias aí. Então, dando seguimento aqui, eu vou fazer o exemplo aqui de a formatação do tipo 4 e do tipo 5. Para a aula de hoje, eu fui lá naquela mesma base de vendas, né, de doces, fiz uma cópia dela e fiz uma pequena tabela aqui com alguns sabores. Por quê? De que se trata essa formatação do tipo 4? Ela é aquela formatação que eu tinha até mencionado sobre ela, que é a formatação que altera a formatação do número, né? Então, o que eu vou construir aqui? Eu vou construir um, um resumo que quando eu colocar que eu quero ver percentual, ele vai mudar o meu resultado aqui para percentual. E quando eu quiser ver dinheiro, né, somatória, eu vou mudar o formato da célula para que ele funcione e mostre dinheiro. Porque é o que eu tenho aqui na minha tabela. Eu tenho valor, né, e eu tenho também quantidade. Então, por meio dessa base, a gente consegue explorar essa ideia. Então, eu só fiz até aqui, só essa primeira base, porque eu quero construir essa base com vocês, tá? Quero construir, fazer a construção dessa ideia do zero aqui. Que a ideia é essa. Por mais que a gente ainda não está vendo fórmula, a gente já vai começando a explorar meio que devagar alguns conceitos de fórmulas aqui. Então, o que eu quero? Eu quero que apareça dinheiro e percentual na mesma célula. Só que para isso, eu gosto de primeiro fazer a estrutura separada e depois juntar elas. Poxa, Hugo, mas como assim? Então, o que acontece? Eu vou separar aqui primeiro. Então, primeiro eu quero ver dinheiro nessa primeira célula. Nessa segunda, eu quero ver o percentual. Percentual de quê, Hugo? Talvez, de repente, como eu tenho uma base aqui do mês de agosto, né? Eu até tenho mais do que agosto aqui, mas eu vou confrontar só agosto. Qual que foi o percentual desse item dentro de um total de vendas aí no mês de agosto, né? Então a gente pode fazer essa analogia. E também qual foi o valor vendido desse produto no mês de agosto, considerando essa base de vendas aqui. Então vamos começar a construir aí para já seguir com a aula. Então, primeira coisa que eu quero fazer é atribuir um valor, um parâmetro, né? Um parâmetro a essa célula. Então, qual que vai ser o parâmetro? Vai ser o mês de agosto, nosso primeiro parâmetro. Que fórmula que eu vou usar aqui para o meu dinheiro? Então, eu quero somar todos os produtos, todos os valores que são referentes a esse produto. Então, eu utilizo a minha fórmula soma-cis. Então, soma-cis, abre parêntese, e ele já te pergunta, qual o intervalo da soma? Então, o meu intervalo da soma é aqui o meu valor total. Tem um valor unitário e tem um valor total. Então, vou escolher a coluna J, que é o valor total. Vou travar minha referência, mais para frente eu vou explicar todo esse passo a passo de travar, de escolher a estrutura da fórmula,
Mas agora a ideia é a gente focar na formatação condicional. Então, beleza, coluna J, ponto e vírgula, ele vai perguntar aqui, ó, qual que é o intervalo do critério 1? Então, o meu intervalo do critério 1 é o meu mês de agosto. Seleciono aqui a coluna L, travei, ponto e vírgula, e agora eu vou lá na minha planilha 2 e escolho onde está o meu parâmetro, que é na célula A4, escrito agosto. Até aqui, o que eu fiz? Eu somei todos os valores referentes ao mês de agosto. Só que eu também quero mais um critério, que é o item. Eu ainda não estou utilizando o item. Se eu clicar aqui dentro da minha barra de fórmula, eu vou ver que eu só estou usando o parâmetro de mês. Então, o que eu tenho que fazer? Incluir o parâmetro do item, ponto e vírgula. Ele te pergunta, intervalo do critério 2. Vou na minha base, escolho a coluna referente ao nome dos produtos, travo a referência, ponto e vírgula, vou lá na minha planilha 2 e escolho aqui o meu produto. E aí eu vou apertar F4 até travar apenas a coluna. Fecho parênteses. Agora sim, eu tenho o valor do mês de agosto referente a esse produto. Se eu arrastar a minha fórmula, eu tenho os valores respectivos a cada um desses itens no mês de agosto. Aqui no percentual, eu ainda não vou formatar, porque a ideia da aula é a gente formatar isso de forma automática. O percentual, o que eu preciso aqui? Para calcular quantos itens eu tive desse item aqui no mês de agosto e qual foi a representatividade dele em percentual dentro do mês. Então, o primeiro cálculo que eu preciso são quantos itens eu vendi desse produto. Então, aqui agora eu vou fazer o soma-se também, porque na minha base eu não vou contar os meus nomes, e sim eu vou somar a quantidade aqui de itens em cada venda. Então, eu somei aqui a coluna C, que é a quantidade de itens, travei a referência, ponto e vírgula, e ele vai perguntar, intervalo do critério 1, são os mesmos, correto? Então, você concorda comigo que eu não preciso fazer novamente a fórmula? Eu poderia ir lá e apenas copiar a mesma que eu tinha feito e mudar as referências? Sim, eu posso fazer isso. Eu posso fazer um aproveitamento aqui de fórmulas. Mas, como a gente está vendo desde o início aqui a construção, eu vou fazer ela novamente até para poder fixar a ideia. Então, escolhi aqui a minha quantidade de produtos vendidos. Intervalo do critério 1 é o mês de agosto, coluna L, trava a referência, ponto e vírgula. Vou lá na minha planilha 2, escolho o mês de agosto, trava linha e coluna, ponto e vírgula. E agora sim eu vou escolher o meu item, que é a minha coluna E, trava a referência, ponto e vírgula, e escolho o meu item que está na linha A7 e travo apenas coluna. Fechei parêntese. Ótimo, eu encontrei a quantidade de itens que eu vendi em cada item desse no mês de agosto. Agora, para eu saber quanto ele representou, eu tenho que descobrir quanto no total eu vendi no mês de agosto, sem considerar as minhas unidades, e aí sim eu vou dividir esse valor de cada item pelo valor total da venda. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar essa mesma fórmula, para já aproveitar e falar exatamente o que eu disse agora aí, que eu posso reaproveitar a estrutura. Então, copiei a fórmula, colei aqui, só que agora eu não quero considerar o item. O meu item está aqui, ó, na base E, planilha A7. Então, se eu apagar essa parte da fórmula, eu vou ter exatamente o que eu quero, que é a representatividade de vendas num total, referente à quantidade de produtos vendidos. Então, está me falando que eu vendi 150 produtos, total. Então, para eu descobrir a representatividade desses itens, basta eu pegar esse resultado e dividir pelo um total que está ali. Aperto B4 e travo a referência apertando F4. Então, aqui eu tenho o meu percentual em número. E agora sim, a gente tem a nossa estrutura pronta para brincar com a nossa formatação condicional. Lembrando que aqui a gente vai fazer dois exemplos. Primeiro vamos fazer a formatação condicional funcionar
desse jeito, de forma separada, e depois a gente vai juntar essas duas fórmulas em apenas uma coluna e fazer ela funcionar de acordo com o que a gente quer ver. Que aí sim é a ideia que eu quero passar, principal aqui da minha formatação condicional. O que dá para fazer aqui já? Aqui eu já posso construir a minha terceira coluna. O que é a minha terceira coluna? Eu quero escolher dinheiro ou percentual. Como que eu faço aquela construção de lista? Eu venho em dados, validação de dados, escolho a opção lista e escolho o intervalo. No que eu escolhi o intervalo, eu vou escolher aqui, ó, dinheiro e percentual. Apertei Enter, Enter. Só que essa formatação era nessa coluna de cá. Então aqui eu vou apagar essa referência. Então aqui eu posso escolher, ó, o percentual ou o dinheiro. Tá vendo? Essa é a ideia. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um se. Fazer, ó. Se esse valor aqui, travado, for igual ao texto dinheiro, eu vou pegar a referência da célula B7. Se não, eu vou pegar a referência do C7. E aqui eu consigo puxar a minha referência. O que eu fiz aqui? Vou centralizar. Eu criei uma coluna variável. Então, ó, se eu mudo aqui, ela reconhece qual o valor que eu quero trazer. Certo? Então aqui agora a gente já tem nossa estrutura básica para a gente montar o nosso primeiro exemplo da aula de hoje, né? Nosso quarto, acho que é o quarto ou quinto, acho que esse é o nosso quarto exemplo de formatação condicional. Então primeiro eu vou fazer a formatação condicional nessa coluna, depois eu vou fazer nessa, e depois eu vou fazer nessa, para ele reconhecer qual item que está escolhido e trazer a formatação. Deixa eu já formatar aqui em dinheiro, clicando nesse botão. Deixa eu já formatar aqui como percentual com duas casas decimais. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, formatação condicional, nova regra, valores, usar fórmula para determinar células que devem ser formatadas. Então, igual, vou colocar sempre aqui. Aqui ó. Se esse valor aqui, colocaria até travado. Travado apenas linha. Vou destravar a coluna aqui. Foi igual ao que eu tiver selecionado aqui, e esse sim vai ficar travado, eu vou pintar daquela forma de destaque. Vou colocar negrito, linha branca e preenchimento azul escuro. Vamos ver como se vai funcionar aqui. Beleza? E agora, como aqui é fórmula, eu posso apenas puxar ou copiar a formatação, tanto faz. O que eu fiz aqui? Se esse valor que tiver selecionado aqui, eu vou pintar a coluna. Então, se eu escolho aqui o percentual, ó, não funciona, tá vendo? E se eu vier aqui e copiar essa formatação para a coluna C, aí sim ela vai funcionar, só que como aqui eu não mudei formato, né? Eu mudei apenas formatação de cor mesmo, aí eu posso mudar manualmente aqui. O que eu fiz aqui? Se eu escolho uma, ele destaca. Se eu escolho a outra, ele destaca. Me mostra qual coluna que está sendo selecionada. E aí isso aqui é só uma ideia para de repente você quer colocar um valor e quer dar destaque dele num canto. Vamos supor que o valor que você está mostrando está lá no cantinho do dashboard. Você quer dar um destaque nele quando ele estiver selecionado. Então essa é uma opção. Escolhi o item e ele vai aparecer em destaque na tela. Agora é a parte que é o nosso quinto modelo aqui de formatação condicional. Na verdade, ainda o quinto não, é o quarto ainda. O quinto é aquele de meta que eu tinha falado, que a gente usa muito no dia a dia aí das planilhas corporativas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó?
Primeiro eu sempre seleciono só a primeira aqui, porque depois eu replico essa formatação nas demais células. Então, vou lá em nova regra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher usar uma fórmula para determinar as células formatadas e eu vou colocar, se isso daqui, se essa célula travada aqui, ó, for igual a percentual, texto percentual, o que eu vou fazer? E aqui, lembra que essa estrutura ela vai mudar de acordo com o que você estiver querendo construir, tá? Então, como eu estou querendo construir essa estrutura aqui, eu segue esse fluxo que eu estou fazendo. Mas vai depender muito do que você está querendo construir. Então, beleza. Se essa fórmula aqui, a D6, tiver o texto referente a percentual, vou querer formatar minha célula com a fonte, com o número, desculpa, aqui do formato percentual, porcentagem, tá vendo? Com duas casas decimais. Vou colocar um OK e pronto. Só isso. E aí eu vou copiar essa formatação e vou colar somente formatação nas demais células. Como eu não, aqui eu só consigo colocar um parâmetro, né? Eu não consigo colocar uma fórmula, até consigo, só que ela fica confusa, eu colocar um si alinhado ali dentro, mas acaba que funciona e às vezes pode ser que dê algum problema e é mais complicado de você encontrar a solução. Eu gosto de usar apenas um parâmetro dentro dessa formatação condicional. Qual parâmetro que eu usei? Foi o do texto percentual. Logo, se eu escolher o outro valor aqui, ele não vai reconhecer. E é por isso que a minha formatação padrão da célula vai ser referente ao outro item, que é dinheiro. Automaticamente, quando eu vier aqui e mudar para percentual, ele assume percentual. E quando eu vier aqui para o item que não atende à regra que eu criei lá dentro da formatação, ele assume o valor, o formato que eu coloquei como padrão na célula, que é o de dinheiro, certo? Então, esse aqui é o nosso quinto exemplo de formatação condicional. 3 etapas dele. Formatação de destaque de coluna. Na outra aula eu tinha feito destaque de linha. Nessa aqui eu coloquei destaque de coluna, usando o mesmo recurso, que é a lista. E coloquei aqui agora a formatação por formato de número. Aonde que eu posso usar isso aqui? Onde eu posso aplicar isso? De repente, numa estrutura de gráfico, né? Vamos tentar fazer aqui? Só, lógico que essa não é aula de gráfico, mas vamos ver se eu já consigo dar um exemplo aqui. Selecionar dados, remover. Eu quero apenas essa formatação, essa coluna que eu sei que está seguindo o parâmetro aqui, mudando a minha formatação condicional. Vou querer esses dados, seguindo essa lógica de produtos. Então, para que serve isso aqui? Quando eu vir aqui colocar, adicionar rótulo de dados, vou até dar uma limpada aqui no gráfico, só para a gente conseguir enxergar o que de fato a gente quer ver. Então tá dinheiro, não tá? Vamos ver se isso funciona no gráfico. Não funciona muito não, hein? Eu achei que isso funcionava. Na verdade funciona, só tem que ver uma forma de o gráfico reconhecer que esse valor muda. Não está reconhecendo muito não. Beleza. O quinto exemplo do nossa formatação condicional, ele é justamente o que a gente está acostumado a ver no nosso dia aí, né? Que é meta. Então, como que funciona essa formatação condicional aqui? Vamos supor que a minha meta mínima de produto aqui é de produto mínimo aí vai ser de 2%. Né? Vou até colocar aqui, ó, 2%. Eu tenho 2% e eu quero que todos esses valores acima da minha meta fiquem verdes. Aí eu posso escolher se eu quero que pinte o fundo verde a letra branca ou se eu quero pintar apenas o número da cor verde. E vice-versa, vermelho e branco também. Então eu vou escolher pintar o fundo da célula, que fica mais visual. Porém, quando a gente estiver montando o nosso dash,
A gente vai ver de acordo com que a ideia que a gente estiver montando, para ver como que isso vai ficar, tá? Então, qual que é a minha regra aqui? Nova regra. E aí é onde eu uso aqueles parâmetros prontos nesses casos. Formatar apenas células que contenham. Aí eu vou escolher o valor da célula e eu vou escolher. No caso, eu quero que meta batida tudo que passou disso. Então, igual ou maior do que 2%, eu vou pintar de verde. Então, eu vou vir aqui, maior ou igual, e escolho a célula que está a minha meta. A meta aqui. E eu vou pôr uma formatação. Então, o que eu quero? Eu quero o preenchimento verde e a fonte negrita e pintado de branco. Dou um OK, dou um OK. Tudo ali está acima de 2%. Agora eu vou colocar minha meta não batida. Eu faço uma outra regra por cima da forma, tá? Da célula. Então adiciono regra, formatar células apenas que contêm. Valor está entre? Não. O valor da célula, a gente colocou maior ou igual. Então agora tudo que é menor é vermelho. Então tudo que é menor do que a minha meta, eu vou pintar aqui de negrito e branco a letra e vou usar o preenchimento da cor vermelha. Como a minha meta ali está baixa, né, está batida, vai ficar tudo vermelho. Eu vou até aumentar a meta aqui. Vamos colocar tudo que 10%, né? 10 não, 8. Então aqui eu tenho apenas um item batido. Isso é interessante por quê? Porque você vincula a sua meta a uma célula específica, porque de acordo com que isso muda, a sua formatação condicional ela responde ao que você digitar lá. Então, se eu colocar aqui meta de 6%, ainda colocar meta de 5%. Aí eu tenho essas células verdes e as demais vermelhas, certo? Esse foi o nosso quinto e, por enquanto, último, né? Exemplo de formatação condicional. Foi bem extenso, né? Essa aula aí de formatação condicional. Foram aqui 5 exemplos, mas é porque realmente é um negocinho que, no meu ponto de vista, é um pouquinho complicado, de acordo com o que você vai usar, e acaba, né, gerando dúvidas e vai estar bem abordado lá no nosso testezinho, tá? Beleza. Podemos ir agora, finalizar nossa guia estilos aqui e ir para nossa guia células. Células e edição, né? Porque, como eu disse, essas duas são algumas guias que eu utilizo pouco, ou quando eu quero utilizar, eu acabo usando um atalho. Então, né, eu vou passar bem rápido nisso daqui para a gente poder já fixar, já fechar esse módulo e eu já trabalhar na nossa avaliação, trabalhar no nosso tira dúvidas e, de repente, até fazer uma aula toda só para tirar dúvidas referentes ao nosso teste lá, que eu vou construir e deixar disponível lá na nossa Hotmart, tá bom? Beleza. Guia células. O que tem nessa guia células, né? A gente viu aqui guia estilos. Ainda tem mais um detalhezinho aqui. Desculpa. Antes de passar aqui para guia células, eu tenho esses dois recursos aqui ainda. Formatar como tabela e estilo da célula. Esse estilo da célula é um que eu praticamente não uso, mas esse formatar tabela eu uso bastante. E isso entra na parte conceitual do que é uma tabela, né? Porque isso sim é um negócio importante, porque quando usar a tabela e quando não usar, né? Você acha que isso aqui é uma tabela? Não, isso aqui não é uma tabela ainda. Por que que não é? Eu vou explicar o porquê. Vou colocar aqui, ó, produtos. Qual que é a diferença de uma tabela para uma lista? Deixa eu até mudar aqui a configuração de exibição. Eu vou tirar as linhas de grade. O que que acontece? Qual que é o conceito de tabela? Inclusive é o conceito que é usado lá no BI, tá? No BI, na nossa tabela dinâmica, usa esse mesmo conceito. Qual que é o conceito de célula? Célula é isso, é um único pedaço aqui da sua planilha que é localizado por uma coordenada de coluna e de linha, né? Então essa célula, qual que é o nome dela? É J4. O que que muda quando a gente está falando de tabela, né? O que muda é que
a gente não tem mais uma referência de linha e coluna. A gente passa a ter uma referência apenas de coluna. Então, a gente perde alguns recursos no sentido de você não conseguir fazer uma fórmula que se o seu parâmetro tiver dentro da tabela, você não consegue pegar um valor exclusivo da tabela, você sempre seleciona a coluna inteira, isso já é padrão de tabela, mas em compensação você ganha alguns outros recursos, como por exemplo a criação automática de gráfico. Você ganha o recurso de criação de tabela dinâmica automática, né, porque você acaba podendo dar um nome a essa tabela e apenas chamar essa tabela dentro de uma fórmula ou dentro de um VBA específico. Então, beleza. Como que a gente muda essa tabela? Porque até então isso aqui é apenas uma lista de dados, né? Que eu consegui ir ali e fazer uma fórmula solta aqui dentro da minha tabela. Então, eu vou passar a partir primeiro pela parte boa de se trabalhar com a tabela. Depois, a sequência a isso, subsequente a isso, eu vou mostrar o viés de trabalhar com a tabela. Eu, particularmente, gosto em alguns casos e acabo não gostando em outros. Como que eu transformo esse intervalo aqui em uma tabela? Primeiro, seleciono todo ele, eu venho aqui nessa opção e eu vou clicar nessa seta que o próprio nome já diz, formatar como tabela. Então, eu vou escolher aqui e aqui eu tenho alguns modelos de tabela. Isso aqui nada mais é do que formatação, cor, estilo, né? Para você dar nome à sua tabela. Eu uso praticamente esse aqui porque é o mais padrão, branco e com títulos pretos. Vou escolher esse e ele te pergunta onde estão seus dados, para você provavelmente selecionar o intervalo e te pergunta se os seus dados têm cabeçalhos ou não. Desmarcando é como se estivesse falando não e marcando você está dizendo sim. Vou clicar um OK, pronto, já tenho uma tabela. Você pode perceber aqui que já perdemos um recurso. Por quê? A tabela ela entende como nomes exclusivos. Né? Cada coluna tem que ter um nome exclusivo. Então, por isso, acaba meio que você não podendo repetir nomes de colunas. Por que eu perdi aquele recurso onde reconhece aqui de que eu estou querendo falar e a formatação funciona? Porque eu já tenho uma coluna chamada percentual. Logo, eu não posso ter duas colunas chamadas percentual. E quando eu transformei esse intervalo em tabela, a coluna já assumiu o mesmo nome com um agregado de número na frente. Então, esse aqui passou a ser coluna específica percentual 2. E aqui eu já perdi um recurso da minha tabela. Mas, como a gente vai falar de uma parte boa da tabela, é o seguinte. Se você estiver trabalhando com uma... Vou até dar um Ctrl Z aqui. E eu vou fazer uma cópia dessa planilha, dessa tabela, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque uma eu vou transformar em tabela e a outra não. Essa está transformada em tabela e a outra não. Qual que é a diferença? Vou pegar aqui. Essa formatação eu perdi porque ela está referenciada toda naquela célula D lá, mas a gente já viu essa parte. Qual que é a diferença de uma tabela e de uma lista normal aqui no Excel? Vamos supor que eu quero acrescentar mais produtos aqui na minha lista. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou pegar esse aqui de Dois Amores e vou colar aqui embaixo. Eu colei aqui na minha tabela normal, só que a minha parte que é fórmula, ela não acompanha a minha tabela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, copiar a fórmula, colar na linha que eu acabei de adicionar. Ou, lembrando que isso aqui também está se referenciando ali, eu vou só arrastar o parâmetro aqui para facilitar. Então, acaba que eu tenho que ajustar essa fórmula de forma manual. Justamente porque a minha tabela aumentou, e não é uma tabela, é uma lista.
e a minha fórmula ela não reconhece novas linhas. Já na minha tabela, olha o que vai acontecer quando eu aumentar a minha lista. A minha fórmula acompanha, porque a própria planilha entende que a minha tabela aumentou de tamanho e que tem um padrão a ser seguido ali naquela parte de cima de fórmulas, ele acaba indo acompanhando. Isso é uma mão na roda. Vamos supor que você tem um monte de coluna aí com, com fórmulas. Se for uma tabela, basta você acrescentar que as suas fórmulas acompanham. Então, isso é um recurso muito bom aí da tabela. Principalmente quando você quer manipular de forma manual, você não quer, né, manipular de forma manual as suas bases. Então, você acaba indo lá, colocando uma fórmula estática, beleza? Transformando a sua base numa tabela e fica tranquilo, porque sempre que a sua tabela mudar de tamanho, as suas fórmulas vão acompanhar esse aumento de tabela. Então, esse é um bom recurso. Agora, qual que é o viés? A gente já viu aqui um dos viés, que é você não conseguir ter colunas com o mesmo nome. Então, às vezes você quer pôr a validação e colocar outra coluna de validação, não vai ter. Então, vai ser validação, validação 1, 2 e por aí vai. Nunca vai ter uma coluna com o mesmo nome. Por quê? E repare que eu falei nome. Cada coluna tem nome e também é possível você, mais para frente a gente vai ver isso, porque a gente vai ver isso no recurso de tabela dinâmica, que é você dar nome a essa tabela. Então, qual que é o nome dessa tabela? Por enquanto, eu não sei. Mas tem como a gente dar um nome para ele, para essa tabela, e chamar essa tabela de forma mais rápida nas nossas fórmulas, tá? Então, beleza. Quando eu vou fazer uma fórmula aqui, qual que é o recurso que eu perdi? Lembra que antes eu poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, eu quero, tá aqui inclusive, ó, eu quero essa base J referente à coluna L, referente ao meu agosto, e a minha coluna E referente ao meu produto maracujá. Quando eu vou lá e vou refazer essa fórmula, vamos supor que agora eu quero escolher ali, ó. Lembra que está selecionado apenas o maracujá. Só que como isso aqui é uma tabela agora, olha o que vai acontecer. Tabela 3, coluna produtos. Então, essa coluna ela é exclusiva dentro dessa tabela, por isso que o nome é tabela 3. Produtos. Vamos supor que você tem produtos em uma outra tabela. Não vai dar conflito justamente por conta disso. Essa é a lista de produtos que se referencia à minha tabela de número 3. Não, por exemplo, a minha tabela de produtos, minha lista de produtos, referenciando a qualquer outra tabela. E é isso, você não consegue vir aqui, ó, você até consegue, mas dá erro na fórmula. Tá vendo que muda? A 8, a 9, mas a... E é porque só está dando não tá fazer isso também porque a gente está fazendo uma fórmula fora da tabela. Quando, vamos supor que eu quero aumentar aqui, ó, mais uma coluna aqui. Então, eu vou querer fazer essa mesma fórmula, vou fazer um somas, um conte-se. Quantas linhas de venda eu tive desse produto? Aí eu vou escolher lá o produto aqui, ó. Coluna produtos. Isso aqui já está transformado em tabela, a minha base. Vou vir aqui na minha planilha e quando eu clicar aqui, ó, vai referenciar produtos, tá vendo? E aí, por que é importante você deixar e usar esse recurso também ao seu favor? Porque a coluna, ó, lembra que a tabela já reconhece a fórmula? Então, olha só o que vai acontecer quando eu der Enter se eu usar esse recurso. Porque se eu mudar a linha, ó, eu perco a referência, tá vendo? Mas se eu usar ela ao meu favor, eu vou fazer a fórmula apenas uma vez. Quando eu dar Enter, ele já replica a minha fórmula para as demais células. Ou seja, eu perco o recurso de não poder escolher, mas ao mesmo tempo eu também ganho um outro recurso que é o auto-preenchimento das fórmulas no restante da minha tabela. Beleza, isso aqui foi formatação condicional. Estilo da célula. Isso aqui é só uma formatação rápida de tela, de células, e eu escolho, por exemplo, eu escolhi todo esse intervalo aqui.
Vou até chegar mais para cá um pouco, para a gente conseguir enxergar. Eu vou escolher o estilo células de verificação, células de cálculo, ênfase. Isso aqui são pré-definições de formatação que eu consigo escolher. E é nada mais, nada menos, é para isso que serve mesmo, tá? Você vem aqui e escolhe uma dessas formatações que são pré-definidas. É para isso que serve, estilo da célula. Aqui nesse inserir, é quando você quer inserir uma coluna, uma linha. Então, por exemplo, eu quero inserir aqui, ó. Inserir, eu insiro. Excluir, eu excluo. Formatar, aqui eu consigo aumentar o tamanho da minha a altura da minha linha e a largura da minha coluna. Eu consigo, que é o mesmo que eu vim aqui e escolher e arrastar de forma manual, é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que aqui você consegue fazer isso de forma mais ajustada, por exemplo. Eu estou vendo aqui que a minha largura tem 13,71 e eu quero mudar isso para 12. E aí eu não vou ficar procurando aqui, né? 12, meu Deus, não consigo. Então eu escolho a célula que eu quero, vou aqui em formatar e escolho tamanho 12, digitando. Pronto, minha célula assume esse tamanho. Então isso aqui também é usado, eu gosto de usar isso aqui para isso, para eu escolher um padrão, por exemplo, eu quero colocar todas as células do tamanho 12. Em vez de eu ficar fazendo isso para todas, eu seleciono todas elas e vou lá na formatação, digito o tamanho 12. Então, isso é bom também para você